perseguida, acusada pela lei, não vão poder parar-me, nem deter-me, excluída, fora desta sociedade. Roubo, minto e mato, cometo assaltos. A minha vocação revelei, o mal é o meu pecado. Matei o seguinte com um cabo. De noite sou outra mulher, vou armada da cabeça aos pés. Sou a Anitta, cometo um crime. Já não me aborreço a chorar, sempre encontro alguém com quem brincar. Sou a Anitta, cometo um crime. Mostrada por um detetive, e já cortei o pescoço a mais de 100. Eu com o meu trauma sei que fazer. Olá, malta! Bem-vindos a mais uma semana da Anitta Comete um Crime. Eu sou a Catarina. Descobri que há mães de amiguinhos da Leonor que nos ouvem. Meu Deus, A que sério? vergonha. Exato. Olá, mães! Mas como é Desculpem que tu aí sabes? qualquer coisa. Como é que isso aconteceu? A Leonor chegou a casa, virou-se para mim e disse assim: olha, porque lá a outra menina, não vou dizer nomes, né? Lá a outra menina disse-me que a mãe dela viu-te na televisão. E eu, na televisão? Peraí, ok, podcast, está certo. yeah. Entretanto, no dia a seguir, fui buscar a Leonor à escola e essa tal menina virou-se para mim e disse assim: olha, a mãe da Leonor, a minha mãe viu-te na televisão. Oh meu Deus, que vergonha! Portanto, Pronto, olá olha. mães, desculpem Olá, aí mães. qualquer coisa, Pronto. tá? Está maravilhoso. E eu não trago nenhuma sabedoria, queria partilhar uma coisa engraçadíssima que eu encontrei nos confins do Facebook, que é uma entrevista da Mónica Sintra, Oh my god. em que ela basicamente fala que fizeram imensas versões fizeram imensas versões das músicas dela que toda a gente adorou, mas quando é ela a cantar toda a gente diz: isso é pimba, e ela acha isso estranhíssimo. E eu fui fazer o quê? Ver os comentários. Obviamente. Um comentário engraçadíssimo que eu acho que serve de sabedoria, portanto no fundo até trago uma sabedoria, é: ó Mónica, não confunda a estrada da beira com a beira da estrada. E eu achei engraçado porque eu nunca tinha ouvido isto. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Então a sabedoria de hoje é: não confunda a estrada da beira com a beira da estrada. Está dito. Está dito, claro. E tu, Ok. amor, que eu já falei bué, diz-me. Tranquila. Então, eu sou o Pedro. Vou de fim de semana. Vivo a São João. Yes. Ou aqui, como a gente diz, São João. Ok. Lucky you. E eu não trouxe nenhuma sabedoria hoje. Não pensei em nada. Então, não vou dizer nada. Já É está. aceitável também. Sim. Adoro. No entanto, és tu que começas a contar o caso desta É. semana, portanto, diz-me lá o que é que Ok. Então, se passa aí. eu trouxe um caso um bocadinho diferente. É um crime, mas é um bocadinho diferente do que a gente falou até agora aqui. Ok, acho eu. Depois já entro nisso. Então, que é para vocês não se aborrecerem, que é para terem coisas novas, que é para, né, obviamente. Ok. Então, eu decidi chamar o meu caso Um Ouro de Espanha. Ok? Oh. Então, vamos a Madrid, primavera de 1981. É quando decorre aqui a maior parte. Várias crianças de Torrejón de Ardoz, em Madrid, dão entrada em hospitais com sintomas muito fortes, muito estranhos. Muitas das pessoas afetadas, porque adultos também foram afetados, mas principalmente e com mais gravidade eram as crianças, sofriam de sintomas parecidos à pneumonia, mas também tinham outros sintomas como eczema cutâneo, fibromialgia, fadiga crónica e dores generalizadas, bem como deformações nas articulações. Ok? Que horror! Yeah. Ao fim de 2 semanas, os hospitais de Madrid entraram em colapso total devido ao afluxo de doentes. Não paravam de chegar. Ok?
Ninguém sabia o que é que estava a acontecer ali, ou seja, enquanto eles estavam a tratar os pacientes, eles também iam estudando, não é? O que era aquilo, estás a perceber? Exato. Como a princípio os sintomas mais habituais eram de pneumonia, a doença foi designada ao princípio por pneumonia atípica. Tipo, até nos raios-x saíam os pulmões, como se tivessem pneumonia, estás a perceber? De repente foi considerada potencialmente contagiosa, porque já era muita gente, ok? E também, em algum momento, até lhe foi atribuída a infecção esta à legionela e mais tarde também por micoplasma. Ou seja, eles aqui neste momento até começaram a fazer quarentena aos miúdos e aos adultos. Yeah. O pediatra Juan Casado, que tratava os pacientes no Hospital Niño Jesús, decidiu criar uma equipa de diagnóstico que incluía 4 dos seus colegas. Eles reuniam-se todas as manhãs para verificar todos os dados do dia anterior, qual era a resposta aos tratamentos que eles estavam a tentar e também os novos casos, porque, como já disse, não paravam de chegar, Catarina. Era tipo, bué. A equipa descobriu que, ao contrário do que pensavam as autoridades sanitárias, a doença não tinha um período de incubação bacteriana, mas afetava as pessoas próximas quase ao mesmo tempo. Tipo, toda a gente do mesmo núcleo familiar ficava doente ao mesmo tempo. E isto era muito estranho para uma doença infecciosa. Estás a perceber? Porque Pois, exato, teria que ter a normalmente tem tempo de incubação. Yeah. Exato. A 1 de maio tivemos a primeira morte confirmada por esta causa. Jaime Vaqueiro tinha 8 anos e morreu a caminho do hospital nos braços da mãe. Quando ela chegou ao hospital, ele já tinha morrido. Como eu disse anteriormente, isto afetava a núcleos familiares. Ou seja, era muito estranho, mas era muito específico. Estás a perceber? Exato. E também temos que ter a noção que era tipo ali na zona de Madrid. Estás a entender? Só. O hospital del Niño Jesús continuava a investigar as causas e continuava a dizer que era uma pneumonia muito estranha, ok? Em torno ao 3,6% dos adultos morriam. As crianças também morriam, mas menos que os adultos, ainda que os sintomas das crianças fossem muito mais fortes, ok? Vou-te dar uns exemplos. A pele das crianças ficava dura, brilhante e com zero flexibilidade. Limitava a mobilidade das articulações. Boca e olhos ficavam secos. Também eram afetados nos músculos e neurologicamente, porque alguns ficavam com paralisia parcial do corpo e outros até tinham tremores. Algumas crianças tinham hipertensão arterial Nossa! e inflamação do fígado, que nem são doenças muito associadas a crianças, né? De todo? A melhor descrição que se pode fazer, e que foi um dos chefes do Hospital Niño Jesús que fez, e eu já vou chegar ao nome dele, ele disse que, para a gente ter uma noção, as crianças ficavam caquéticos, como se estivessem num campo de concentração. Estão a ver a imagem, né? Ok. 12 de junho de 1981, continuamos com a pneumonia atípica. 40 dias depois de terem sido comunicados os primeiros internamentos nos hospitais de Madrid, Castilla y León e Castilla-La Mancha, estão pegados, né? Foi confirmada a causa da doença que afetava a milhares de pessoas. E a doença é Síndrome dos Petróleos Tóxicos. Isto porque uma senhora que tinha o filho internado no hospital teve o cuidado de parar e pensar o que é que ela tinha em casa que pudesse afetar a todos ao mesmo tempo, ok? E que fosse novo no entorno da casa. E ela levou uma garrafa de azeite ao Dr. Tabuenca Oliver, que é este que eu disse, que era o subdiretor do Hospital Niño Jesús, e o médico fez testes àquilo e advertiu que a origem podia ser o petróleo. Era azeite desnaturado, alterado. De acordo com a Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutricional, estes azeites de 5 litros, porque compravam os garrafões, continham 60% de azeite de colza desnaturado e 40% de óleo de azeitona ou gorduras animais. Ou seja, que não era nem... Podia ser azeite, óleo, mas não era nem óleo de azeitona, nem nada. Estavam a vender aquilo como óleo de azeitona. Exato.
Para explicar, o azeite desnaturado é um processo de adição de produtos químicos ao óleo para a utilização industrial em tintas ou instrumentos musicais ou coisas assim, mas não como alimento. O escândalo levou a um reforço das normas de controle e de segurança no país e a um maior controle da importação maciça de óleo desnaturado de França, ok? Bem como também criaram novos controles de segurança na refinação dos azeites, que é uma coisa que se faz em qualquer azeite, e a mistura como substâncias alheias a algo natural. 14 de julho de 1981. O governo finalmente dá explicações. O óleo venenoso foi vendido durante vários meses sem controlo. A ganância, a avarícia dos empresários, ok, que destilavam azeite, levou-os a desviar o óleo utilizado na indústria siderúrgica, que importavam de França, para o consumo humano, ok? Eram vendidos em mercados da rua e em bancas, num contexto em que a Espanha estava numa grave crise económica e tu compravas mesmo no mercado. E ainda a dia de hoje, muita gente vai comprar o mercado, né? Sim, sim, É melhor. esse tipo de coisas, sim. Claro. E eles vendiam aquilo como azeite de azeitonas e de girassol. Era, no entanto, azeite de colza. Agora, a colza é bastante utilizada ainda a dia de hoje, ok? Sendo que é uma alternativa mais barata tanto ao girassol como à azeitona, ok? E compete diretamente com o azeite de girassol, com o óleo de girassol. Não é tanto de temperar, senão de fritar, sabes? Fritar. A colza não tem problema nenhum, obviamente, quando tu não misturas lá coisas que não devem estar lá. Pois, não é? exato, quando não vais alterá-la, não é? Exato. Sendo assim, 1 mês e meio após o acontecimento dos primeiros casos de pessoas que adoeceram devido ao consumo do óleo de colza adulterado, o Ministro da Saúde, Jesus Sancho, deu uma conferência de imprensa acompanhado pelo Ministro do Comércio e pelo Ministro da Agricultura. Ele informou que a situação da chamada pneumonia tóxica causada pelo óleo de colza e garantiu que se tratava de uma doença completamente nova e que ainda estava a ser investigada, ainda que já tivessem a origem, né? De onde é que vinha. Entre outros aspectos, ele explica também, nessa altura, que uma empresa tem desviado quantidades de petróleo para usos não industriais e garante que já não é considerado uma fraude, senão que é considerado crime, ok? Quanto às responsabilidades, acrescenta o senhor, a administração e o governo não são responsáveis pela prática de crimes, apenas pela perseguição. Mas tens aqui um problema de saúde pública, né? Não sei. Obviamente. 16 de setembro de 1981, a colza chega ao Congresso, ok? Tínhamos o Leopoldo Calvo Sotelo, que era o presidente de Espanha, né? Presidente do governo, e era da direita, ok? E começaram as sessões no Congresso dos Deputados sobre a intoxicação. Na oposição, à direita, estava o Grupo Socialista, que apelou à responsabilidade política daqueles que, tendo a oportunidade, a possibilidade e os meios, não cumpram a sua obrigação. Ou seja, para os socialistas, o problema reside na política espanhola, ok, que deixa que isto aconteça. Eles dizem, os socialistas, a mistura de azeites é rentável porque, como foi brilhantemente exposto, compram-se entre 80 e 100 mil toneladas de azeite que não são de produção nacional. Isso só pode resultar na mistura fraudulenta de azeite com outras gorduras, violando toda a legislação em vigor perante a passividade do governo, que não só consente como financia. Agora, queres-te rir um bocadinho, sem piada nenhuma? Quem é que ganhou as eleições depois? Os socialistas. Ok? Claro. Quando foram pedir explicações aos socialistas... Não sei nada. Nunca ouvi falar. Não. Que história é essa? Que vergonha do caralho, pá. Até estou a dizer geneiras, metem um piso, Eu sinto vergonha alheia dos mesmo a políticos, juro. Eu tinha vergonha. Totalmente. Então,
Tu lembras que estávamos em 81. Passamos a 1 de janeiro de 87. Os afetados começam a exigir responsabilidades. Perdão. Entretanto, como eu estava a dizer, os afetados, eles continuam na sua luta para exigir respostas e responsabilidades, ok? Então o que é que eles fazem? Eles bloqueiam o trânsito, fazem acampamentos, protestas à frente da sede do governo socialista, ok? Não funciona. Mais tarde eles começam a fazer o mesmo frente à Audiência Nacional e até mesmo do Tribunal Supremo de Justiça, ok? Muito bem. Mais de 30 mil pessoas afetadas começam a organizar-se em associações e grupos que, 40 anos depois, ainda se encontram agrupados, ok? Hoje. A plataforma chama-se Seguimos Viviendo. Agora, porém, com uma nova geração que pede para este problema não ser esquecido, né? Yeah. Passamos a 30 de março de 1987, início do processo mais volumoso da história. Isto porque tinha folhas e folhas e folhas e folhas e folhas. Ai, eu nem quero imaginar. Yeah. Eu nem quero imaginar, juro. Então aqui, Que 6 dor. anos após a morte da primeira vítima oficial, que eu contei, teve início na Casa de Campo aquele que foi descrito como o julgamento do século. O juiz Alfonso Barcala presidia o julgamento na Audiência Nacional e 41 arguidos estavam no banco dos réus. As pessoas afetadas aglomeravam-se à porta, porque, claro, não iam caber 30 mil pessoas ali dentro, né? Pois, para ver claro. aquilo. Ok. Temos de ter noção que este processo demorou 5 anos a concluir-se. É? Um julgamento de 5 anos. O industrial Juan Miguel Bengoechea Calvo, um dos principais importadores deste óleo desnaturado e proprietário da empresa Rapsa, foi o primeiro a testemunhar. Ele teve de entrar na sala de audiências com medidas de segurança devido à indignação das pessoas que foram envenenadas, obviamente. Agora, escuta só isto, é que é maravilhoso. Para o Juan Miguel, o fiscal pediu 10 mil anos de prisão. 10 mil! Sim. Amigos, a maior pena que alguma vez vão ouvir. É que começas a juntar os números, são 30 mil pessoas, fora as mortes. Yeah. Né? Yeah. A ele seguiu-se outro dos cabecilhas da conspiração, chamado Ramon Ferreiro, que era proprietário da empresa Raelca. Os advogados de defesa estavam a tentar descobrir qual das duas empresas é que sabia que se tratava de um óleo industrial, ok? E que o tivessem posto no consumo humano. Ou seja, que ainda estavam a culpar um ao outro. Tipo, não, foste Pim, tu. pam, Não, pum. foste tu. Não, foste Yeah. tu. De todas as formas, ambas as empresas negam ter conhecimento algum do facto. Não tinham Obviamente. ideia, nunca, não sei o quê. Curiosidade. Vou contar uma curiosidadezinha. Por exemplo, a Raelca está em Sevilha, ok? E onde é que estão os contágios? Em Madrid. Já está. Mas houve uma pessoa que ficou mal em Sevilha. Sabes quem era? A pessoa que trabalhava na refinaria do azeite. Porque, claro, tu ali tens muito azeite, é tipo, pá, 5 litros mais 5 litros menos, eu levo um garrafão de 5 litros para casa. Exatamente. E foi por aí que eles apanharam a Raelca. Estás a perceber? Yes! Ok. 20 de maio de Lindos. 1989. Uma sentença incendiária. A sentença da Audiência Nacional chegou, como eu tinha dito, em maio de 1989 e o juiz teve de interromper várias vezes a última sessão perante as vaias e os protestos das pessoas afetadas. Após a leitura, registaram-se incidentes ruidosos. Dos cerca de 40 arguidos, apenas 13 foram condenados apenas entre 6 meses e 20 anos de prisão. Não. A acusação tinha pedido entre os 10 mil e os 100 mil anos de prisão. Sim. A brevidade da pena para os industriais Juan Miguel Bengoechea Calvo e Ramon Ferreiro enfureceu muitas vítimas, obviamente. Alguns desmaiaram e chegaram a apedrejar os carros onde eles saíam e tal. Pena não lhes terem dado na cabeça, avarentos do Na cabeça. caraças, pá. Mesmo a Pô, sério. que nojo.
8 de junho de 1991. As queixas das vítimas sucediam-se. Sentiam-se enganados pelo presidente do governo, que era socialista aquele, né? Que em 1981, como eu tinha dito, quando ele estava na oposição, exigiu responsabilidades. E depois, quando ele entrou no governo, ele não se lembrou, Já né? não quer saber. Pronto. Exato, já não me lembro disto. Pois, claro. 9 de outubro de 1995. Julgamento dos altos funcionários. 13 anos após o início da intoxicação, foi aberto um novo processo para julgar altos funcionários da administração da unidade de cuidado alimentar. Estás a perceber? Ok, sim. Azar. 7 foram acusados e apenas um foi condenado, que era o antigo diretor do Laboratório Central das Alfândegas. É que eles gostam muito de alfandegar, mas com coisas tontas. Depois as coisas sérias não... Pronto. É. 26 de O que é setembro de 1997. A carreira judicial estava apenas a começar. Na Audiência Nacional abriu-se outro processo porque o Supremo Tribunal condenou o Estado como responsável indireto. Ok? E este facto permitiu que as vítimas recebessem as indenizações que os outros dois totós tinham-se declarado insolventes e não podiam pagar, ok? E o governo teve que pagar isso. Sabes o que é que o tribunal fez ainda por cima? O Tribunal Superior duplicou o montante das indenizações para as pessoas. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem. Sim, senhora. Well done. Então, no total registaram-se cerca de 30 mil casos e cerca de 5 mil mortes. Por dois totós que queriam fazer dinheiro e decidiram envenenar pessoas. Estamos bem. Ou seja, o que eu trago hoje é um crime corporativo que eu nunca trouxe. Estás a perceber? Eu não me entro na... Porque isso para mim é uma cena de filme. Estás a ver? Isso para mim é bem uma cena de filme, do tipo, sei lá, cenas que vês nas séries, estás a ver? Vocês estão a ver quando pensam que têm que ir à América. Não têm que ir à América, aqui também não há. tem que ir a lado nenhum. É que isto, juro-te, a minha mente automaticamente foi América. Claro, só para acabar. Associo, não sei porquê. Quero falar das afectações das pessoas que ainda hoje estão vivas. Tu tens pessoas com mãos atrofiadas. Tu tens pessoas de 40 anos com mãos de criança, porque não cresceram e ficaram atrofiadas. Não. Tu tens pessoas com cansaço crónico, que não conseguem respirar, quase. Tu tens pessoas às quais foi aconselhadas não ter filhos nunca, porque podiam passar aquilo aos filhos. Estás a perceber? Ai, meu Deus. Horrível. Tens pessoas que sofreram vários abortos, porque ainda que tentassem ter filhos, o corpo estava de tal maneira mal que não permitia, obviamente. E nada, eles continuam hoje em dia reunidos, como eu disse, e continuam a tentar fazer justiça. Tenho também a dizer que não toda a gente recebeu indenizações e muita gente foi até, como é que eu digo, disseram-lhes que se eles iam entrar para o tribunal para pedir indenizações, que os obrigavam a pagar todas as despesas médicas lá no seu tempo. Sim. Nem todos saíram bem parados disto. Anyway, epá, pois é isso. Tão triste, é tão triste. 2 atrasados mentais só para meterem guita no bolso. Totalmente. Envenenarem 30 mil pessoas. No meu caso, as Anitas foram presas. Pouco tempo, deviam ter ido 100 mil. Mas pronto. Mas o estrago que elas fizeram continua aí. Fora os que já morreram, né? Pois pronto. A cena é essa. E se calhar houve malta que ainda podia estar viva e morreu. Claro. Ou seja, houve malta que morreu lá na altura. E os outros que se calhar ainda se aguentaram uns anos tiveram complicações por causa disso e morreram por causa disso. Tal e qual. Tipo, é bem triste. Eu decidi chamar ao caso um ouro da Espanha, porque aqui dizemos que o azeite de oliva é el oro da Espanha. O ouro da Espanha. É o azeite. Exato. E realmente custa, igual que o ouro, né? Que caroços, nunca uma azeitona foi tão cara. Mesmo a sério. Pronto, e agora toca-te a ti. E agora toca-me a mim, malta. Hoje não é para rir, não? E o nome do meu caso... Hoje não é para rir nenhum. Não, hoje não é para rir. Acho que hoje não vamos rir muito. O nome do meu caso é um caso muito esperado. E tem este título porque era é sobre um assunto que nós já falámos aqui assim muito por alto,
E então eu finalmente decidi trazer. É comprido, portanto fiz o melhor que pude, ok? A gente vai quando a Então, gente tiver que ir. exatamente, aguentem-se aí comigo, tenham paciência para mim. Começamos no Brasil, antes de mais, onde viviam a Angelina Salce e o Gisberto Salce. Eles tinham 7 filhos e a 5 de setembro de 1960 nasceu o Gisberto Júnior. A Jacina, que era irmã, tinha 12 anos quando o Gisberto nasceu e disse que ele sempre teve assim uma pele muito branquinha, muito cuidada, gostava muito de brincar, era muito vaidoso, gostava de se vestir com as roupas da irmã. A irmã até fazia dele tipo uma boneca. E a Jacina disse, ele sempre gostou muito de brincar com as meninas, nós nunca ligámos a isso, nunca fizemos caso. A certa altura a mãe achou que havia algo de errado com ele, ao ponto de levar a um médico que lhe disse o problema dele ser assim é excesso de mimos. Quando o Gisberto tinha 14 anos, o pai morreu e aí ele teve uma conversa com a mãe e contou-lhe que era na realidade uma mulher. Ok. E a partir daí adotou o nome Gisberta Salce Júnior. Manteve mesmo assim o nome do pai. Pronto. Aos 18 anos decidiu sair do país, depois da quantidade de notícias de transfobia em São Paulo. Ele foi para a França e, entretanto, voltou ao Brasil mais tarde para fazer os procedimentos estéticos, o silicone, a harmonização facial, essas coisas todas. No Brasil era muito mais barato, não é? Claro. Voltou para a França outra vez, esteve lá 2 anos até que decidiu vir para Portugal, para o Porto, e foi aqui que passou os próximos 20 anos da sua vida. A Gisberta instalou-se no Porto, começou a fazer espetáculos em bares como Bustos, o Sindicato e o Clit, que são alguns dos primeiros bares LGBT no Porto. Como os espetáculos davam muito pouco dinheiro, a Gisberta era também trabalhadora sexual na Rua de Santa Catarina. E era algo que ela fazia desde que tinha chegado ao Porto. Um grande amigo, assim, eu ao longo do caso eu vou ter aqui uma ou duas pessoas a comentar coisas da Gisberta, porque eu achei muito, muito bonito, então eu mantive as quotes. Boa, okay? boa. Tinha um grande amigo da Gisberta, que era o Roberto Figueirinhas, era uma drag de 53 anos e lá está, sempre falou super bem dela. Disse assim: sempre que aparece uma cara nova chama a atenção. Nós vimos uma rapariga loira, muito espampanante, calças de ganga, texanas, brasileira, começamos a conversar e ela diz-nos que é transexual. Ela adorava muito personificar a Marilyn Monroe e adorava fazer o Diamonds Are a Girl's Best Friend. Punha um vestido cor-de-rosa com um laço atrás, uma taça de champanhe, não usava peruca, usava o seu próprio cabelo para fazer o penteado e ria-se muito. De dia, a Gisberta costumava tomar o café com as amigas, tinha 2 cães que ela amava de morte. E então, peraí, dá-me um segundo, desculpa, perdi o nome. Então o Roberto, esqueci. Então o Roberto disse, ela tinha 2 cãezinhos Yorkshires, um era o Leonardo, o outro eu não me lembro. Durante o dia ela passeava-os muito e falava muito deles. Um dia ela abriu a porta de casa e os cães fugiram, foram atropelados e aquilo foi um dos maiores traumas da vida dela. Ai, que horror. Ela até se afastou das pessoas e tudo. Ai. Ela a partir daí começou tipo a coisa. Então, nisto, a saúde da Gisberta começa a deteriorar-se bastante. Para além de consumos de drogas, a infecção do VIH estava cada vez pior. Uf. Ela estava cada vez mais magra e então começou a frequentar associações como Migalha de Amor e Espaço Pessoa para poder ter comida e um banho quente e às vezes alguém com quem conversar. Na Associação Espaço Pessoa ela era muito cuidada pelo enfermeiro Nuno Câmara Lima, que apoiava, a área dele era mesmo especificamente trabalhadores sexuais, doenças sexualmente transmissíveis, toxicodependentes, era tudo aí muito nessa bolha. Ele e a Gisberta já se tinham conhecido há alguns anos atrás, assim, no auge, diziam eles, o Nuno disse que se conheceram no auge da Gisberta. Ele disse que ela era uma mulher que se movia muito nas discotecas boas da moda do Porto, como o Swing, por exemplo, uma grande discoteca na altura. Era uma mulher muito bonita, andava sempre muito bem maquilhada, muito bem vestida, boa roupa, bons sapatos. E entretanto, já anos depois, quando ele a está a acompanhar na associação, ele diz, passou de uma mulher bonita, glamourosa e a viver bem, para uma mulher que acabou já com roupas rasgadas, sem maquilhagem, já nem usava tacões, cortou o cabelo quase a rapaz e andava vestida a homem. Hostia. Ela vivia então com SIDA, ela nunca quis receber tratamento, uma opção que ela manteve até ao fim. E o Nuno diz assim,
eu acho que ela tinha noção da sua decadência física. Talvez houvesse ali já algum desapego, alguma tristeza. Nós próprios comentávamos que era chocante para quem tinha conhecido aquela pessoa exuberante e atraente vê-la naquele estado. Temos de respeitar sempre a vontade do utente, temos que estar disponíveis para ouvir e reforçar os comportamentos que fazem bem à saúde, mas às vezes os utentes podem escolher não se tratar e só o tribunal é que pode obrigar uma pessoa a fazer um tratamento compulsivo. E só se puser em perigo os outros, o que não era o caso. Eu estou a falar disto e até me emociono. Já passaram tantos anos e se esta história toca a um cidadão comum que lê o jornal, imaginem a quem a acompanhou. Claro. Está-me a partir o coração. O histórico médico da Gisberta incluía uma lista enorme de doenças. Portanto, segundo o que as investigações depois apuraram, ela vivia já com SIDA desde 96. Foi-lhe diagnosticada também tuberculose pulmonar, pneumonia e candidíase laríngea. E segundo os boletins clínicos, isso causou-lhe astenia, anorexia, febres, anemias, dificuldades respiratórias e mialgia. Meu Deus, ela estava viva Ela estava por que estava. milagre, quase. Completamente. Uau. Ela chegou a receber tratamento no Hospital Joaquim Urbano durante 22 dias, mesmo estando sem documentos, aceitaram-lhe. Aham. E nisto foi para uma comunidade terapêutica, uma reabilitação, digamos assim, em Setúbal, mas fugiu. O Nuno, o tal enfermeiro, diz: ela esteve lá uma semana e foi-se embora. Ela tinha regras, tinha horários para levantar e deitar, tinha medicação para tomar, ela tinha de almoçar e jantar e ela não se adaptou. Foi Claro. uma opção dela. Quando deixou então esta comunidade em Setúbal foi quando vieram as drogas cada vez mais pesadas, como diz o Nuno. Aqui abandonou o trabalho sexual, deixou o sustento, ou seja, que era o sustento da casa, né? Deixou a casa que tinha no Porto e começou a ir para casas cada vez com rendas mais baixas, passar por bairros sociais, ou seja, foi tipo sempre tudo a descer. Yeah. Rendas mais baixas, bairros sociais, e depois encontrou um edifício abandonado e tinha uma tenda dentro desse edifício. Era tipo uma barraquinha que ela montou, era na Avenida Fernão Magalhães, e portanto as doenças dela tiraram-lhe o sustento, que era a prostituição, claro. Mas era o sustento dela, era assim que ela comia, que ela pagava renda, tudo. Ela era muito querida de toda a gente, onde quer que ela fosse, ela mostrava fotografias da família, mostrava fotografias de quando ela era jovem, mesmo, uma menina pequenina. Com 40 e poucos anos já, ela chegava ao Espaço Pessoa, uma das associações, ela tomava café, ela conversava com toda a gente, ela passava ali o dia todo, chegava à meia-noite, ela não passava a noite nas associações, ela não aceitava ajuda, ela voltava para aquela tenda naquele edifício. Na associação eles diziam, nós fazíamos trabalho de campo e queríamos conhecer as condições em que ela vivia, mas ela nunca nos deixou. Ela tinha uma personalidade muito forte e provavelmente tinha vergonha. Aquilo era mesmo muito mau, era uma caverna. O edifício até tinha um poço lá dentro, não tinha luz, não tinha água, ela toda a gente fazia as necessidades para baldes, havia restos de comida por todo o lado, portanto ratos, baratas, tudo o que vocês possam imaginar, tudo menos condições. A Gisberta, lá está, era apoiada também pelo Coração da Cidade, que era o Departamento Social da Migalha de Amor, e esta associação foi criada por La Salete Correia dos Santos, e ela dava jantares a cerca de 1000 pessoas sem abrigo, incluindo a Gisberta. E a La Salete disse, ou seja, 1000 pessoas, tipo, vocês devem imaginar a quantidade de pessoas que passaram pela mão desta mulher, e a La Salete diz, ela entrava e nunca se sentava sem nos vir cumprimentar primeiro. Ela levava o prato, ela vinha nos agradecer, era muito serena e tinha sempre um sorriso para toda a gente. Ora, o que é que aconteceu a partir de 2005? No final de 2005, 3 adolescentes, o Fernando, o Ivo e o Flávio, começaram a reunir-se para fazer grafites num edifício abandonado. Ora, qual era o edifício abandonado? Não é? Era o edifício onde a Gisberta tinha a sua tenda, a sua barraca, sem condições. A mãe do Fernando também era prostituta, então a criança ficava muitas vezes com uma ama.
a casa era frequentada por pessoas associadas à vida noturno e foi aí que a mãe do Fernando e a Gisberta e não sei o quê acabaram por se começar a relacionar. Ele conhecia, então. Ainda, ou seja, quando ele foi fazer grafites, ele já sabia quem era ela. Sim, Ok. lá está. Como as mães deles já eram prostitutas, né? A mãe dele era prostituta junto com a Gisberta, eles conheciam-se. A coisa é, eles perderam contacto durante alguns anos. Ok. Ok? E depois, mais tarde, quando o Fernando tinha 14 anos e andava tão junto com o Flávio e o Ivo ali a fazer os grafites todos, foram dar com ela e foi do tipo, espera aí que eu conheço-te, o que é que estás aqui a fazer? E então, a partir daí, os miúdos, tipo, conversavam com ela, iam visitá-la regularmente. Assim, entre conversas, ela disse-lhes que estava muito doente, que tinha muitas doenças e pronto, tinha dificuldades e não sei o quê. A partir daí, o que é que eles faziam? Eles até lhe levavam comida, cozinhavam com ela lá. Que bonito. Olha, eles tratavam-na, tipo, estavam ali a... Não digas isso, estavam ali a cuidar dela. Ok. Não digas Ok. isso, tá? Eu calo. Eles andavam numa escola, que era uma instituição tutelada pela Igreja Católica. Puta que Ou seja, pariu. era uma escola Oi, só de rapazes. Desculpa. Mas, desculpa. Mas podes, é merecido. Era uma escola só de rapazes e posso dizer que essa escola chegou a ser fechada por escândalos de abuso sexual, desvio de dinheiro e quando o julgamento disso tudo estava no auge, o diretor suicidou-se. Como não? Mais Como não não? É que é... Mais do mesmo. Ou seja, esses três juntaram-se a 11 rapazes, porque era uma escola de 14 só. Juntaram-se aos outros rapazes e contaram a toda a gente que tinha um amigo homem que tinha mamas e parecia mesmo uma mulher. Ora, isto fez com que o quê? Um grupo de otários, 14 anos, 15 e 16, muito curiosos, estavam desejosos de ir ver e conhecer a Gisberta, que aquilo era, né? O que é que acontece a partir do dia 15 de fevereiro de 2006? Eles começam a dividir-se por grupos para ir ao prédio, ou seja, um grupinho vai hoje, outro grupinho amanhã, outro grupinho depois, para ir bater na Gisberta, para ir agredir a Gisberta. Hostia puta. Num dos primeiros episódios, ela estava então dentro da tenda, um deles gritou-lhe, vem cá para fora que eu já te disse que eu não te quero aqui, sai daqui. A Gisberta sai da tenda e ela diz, eu não tenho para onde ir. Nisto o Flávio pega numa pedra, manda a Gisberta à cabeça da Gisberta, ela cai no chão a sangrar. Minutos depois ela consegue levantar-se, mas o David faz-lhe uma rasteira, o que faz com que ela caia outra vez e fica ali, tipo... Né? Então mas espera. Tiveram meses a acompanhá-la, a cozinhar com ela, a falar com ela e não sei o quê, e depois para armar-se em bons à frente dos outros. Exatamente. Epá, eu não aguento isto, meu. Eu não... É muito real, sabes? É muito... Quantas vezes vimos isso? E a coisa é que isto não foi assim há tanto tempo, isto foi em 2006. Yeah. Foi há 20 anos atrás. Desculpa aí estar-te a interromper, mas é que é mesmo tipo choque de realidade. Isso é mesmo... A gente viu isso. Então, olha, eu vou continuar que é para tentar fazer isto tipo pense rápido, ok? Porque Dá-lhe. Está bem? Todos menos um, ou seja, lá está, ela cai outra vez, fica no chão. Todos menos um, o estúpido do Vítor, começaram a agredi-la com paus, com pedras, com pontapés, com socos. Ela começa aos gritos desalmadamente, o que faz com que todos fujam com medo que apareça alguém que a vá defender, não é? O Vítor não lhe bateu, não senhora, mas ele estava lá atrás aos gritos a dizer baixa-lhe as calças porque eu quero ver se é um homem ou uma mulher. Os três miúdos que inicialmente até cozinhavam para ela, lá está aqueles três, voltam ao prédio no dia a seguir, no dia 16, porque era o grupo combinado para lhe bater. Quando chegam lá, perceberam-se que o estado dela estava muito mais agravado, não é? Principalmente depois das agressões do dia a seguir, era sangue seco na cabeça, estava num caco, não é? Ela não se aguentava em pé, ela estava deitada em cima de um colchão, toda ela tremia, praticamente não ouvias, tipo, ela quase não tinha voz da fraqueza que tinha. E eles viraram-se e disseram, precisas de ajuda, vê bem a lata,
precisas de ajuda? What the E ela fuck? respondeu, eu só queria um cigarro e que me deixassem em paz. E os miúdos basaram, foram para a escola. Nisto, como chegaram à escola, houve um grupo de 6 otários que ficaram do tipo, vocês não fizeram nada, vamos lá nós. Nesse próprio dia foram até lá. O José António disse ao José Alexandre para despir a Gi, que eles até a tratavam assim, para despir a Gi, mas ele recusou porque ela cheirava mal e tinha sida. Nisto, o José António juntou-se ao Jorge Ismael e juntos começaram a mandar pedras, a bater com paus nos joelhos, nas pernas. Ela voltou a gritar, o grupo fugiu durante um bocado e passado um bocado voltaram para o pé da Gisberta outra vez, começaram aos gritos para ela a dizer levanta-te, levanta-te, e ela voltou a responder que não conseguia e eles voltaram então aos paus e aos pontapés. Deitada no chão. Mas que graça é que tem isso para alguém? Que graça é que tem isso? Ou seja, já o debater já não tem graça, mas ver como a pessoa está ali quase a morrer e ainda continuar. Mas tanto atraso mental tem um adolescente? Tanto atraso mental? Eu não me entra na cabeça, porque estávamos em 2006 já. Já estamos nos 2000, acho que já devia haver ali uma... Não sei. Não sei, porque olhas para hoje, estamos em 2025. Sim, olhas para hoje e e estamos a voltar à mesma Portanto, página. acho que isso não tem nada a ver, enfim, mas não entra na minha cabeça como é que alguém se diverte a fazer uma coisa dessas. Ela estava deitada no chão, completamente impossibilitada de se defender, estava completamente debilitada fisicamente. Eles eram mais cá as mães, ela era só uma, então a única coisa que ela fazia era estar coberta com o cobertor, toda encolhida, a dizer, por favor, deixem, por favor, não façam isso, por favor, larguem-me. Nisto, depois de a agredirem outra vez, destruíram completamente tipo a tendazinha dela, a barraquinha dela. Dia 18 de fevereiro, ou seja, isto foi dia 15, já vamos a 16 de fevereiro. Dia 18 de fevereiro, por volta das 2h30, ela lá reconstruiu mais ou menos a tendazinha dela. Ela estava deitada do lado de fora da tenda, tapada com uma manta só com a cabeça de fora. E o David, um dos 6 que tinha combinado, um dos 6 dos últimos 6 que tiveram lá da última vez, chegou lá outra vez para agredir e disse, ordeno que te levantes. E ela virou-se e disse, eu não consigo, vocês deram cabo de mim, eu não tenho forças para me levantar. Ela chorava convulsivamente, eles continuaram aos pontapés e porrada à torta e a direito. Ninguém parou por mais que ela chorasse. O David pega num barrote de madeira de 1,5 m e manda o tipo completamente para cima do corpo dela, ou seja, atingiu em todo o abdômen, e deixaram-na ficar ali mais uma noite. No dia 19 de fevereiro, lá ia mais um grupinho, né, fazer a rotina deles. Quando chegam lá e ela está deitada no chão, vestida só com uma camisola e nua da cintura para baixo, completamente imóvel. Chamaram por ela, mas ela não respondeu, apenas soltou assim um gemido. Tocaram-lhe assim com uma vara e nada, deixaram-na ficar. 2 dias depois, 21 de fevereiro, lá foi outra parte do grupo e ela lá estava exatamente onde a tinham deixado há 2 dias atrás, toda encolhida, cheia de arranhões, toda arrebentada completamente. Continuava nua da cintura para baixo. Teve 2 dias assim. Pensavam que ela estava morta porque ela estava pálida, ela não respondia a nada. Meteram até um isqueiro aceso assim em frente à boca dela para ver se ela apagava. Nada. A respiração era tão fraca que aquilo nem apagava a chama. E nesse mesmo dia, esses miúdos que lá foram avisar ao resto do grupo que ela já estava morta. Combinaram encontrar-se no dia a seguir para se desfazerem do corpo. Uns estavam cheios de medo das consequências, né, da merda que fizeram, e os outros achavam que ela tinha direito a um funeral. Então começaram a mandar hipóteses para o ar, porque vamos enterrá-la, porque vamos desmembrar, porque vamos fazer isto, porque vamos fazer aquilo, vamos fazer o outro. Depois de uma data de ideias, qual foi a ideia brilhante que eles tiveram? Mandá-la do poço abaixo. Claro. E depois foram apanhar os paus com que lhe tinham batido. Então, no dia 22 de fevereiro, portanto, deixaram-na lá mais uma noite, ok? No dia 22 de fevereiro, 8h30 da manhã, um calça uma luva de lã numa mão, o outro calça a luva de lã na outra mão, o outro enfia sacos de plástico nas mãos, embrulham a Gisberta em mantas e depois
transportam-na até ao poço. A linha de água estava tipo a uns 10 metros da superfície, portanto ela caiu 10 metros. Ela ficou submersa na água e, segundo a autópsia, foi a queda que a matou. Hostia. Ela morreu afogada no poço. Ela ainda estava viva quando a mandaram lá para baixo. Ela podia ter sido salva. Mas Aqueles dias é que todos eles ela também não esteve iam descansar. literalmente deitada no chão. Eles não iam descansar enquanto ela não morresse igualmente mesmo. Qual era o propósito Eles aí? queriam- Era, eles era queriam- matar. Eu não sei, eles queriam fazer dela um boneco. Acho que eles queriam que ela se aguentasse o máximo possível para continuarem ali a espancar e aquilo, eu não sei, eles deviam, não sei. Trasados Não- mentais, tudo. Foda-se, mesmo. acho ridículo completamente. Que nojo, que nojo, que nojo. Portanto, esses que fizeram isso avisaram o resto do grupo que a situação estava resolvida. A situação foi passada ao Flávio, que era um dos meninos que lhe dava comida ao início, e ele não aguentou e contou tudo. Ele foi falar com a diretora turma e contou tudo à professora porque não aguentava mais. A professora confirmou que, pronto, no tribunal o Flávio e o Ivo estavam muito pálidos porque eles estavam muito, muito mal com a situação toda. O Flávio, inclusive, é que desbocou-se completamente todo, contou tudo e mais alguma coisa, os pormenores todos, e o cadáver foi resgatado no próprio dia pelas 6h50 da tarde, ou seja, ela esteve no poço desde as 8h30 da manhã até às 7 da noite, mais ou menos. Agora, 6 meses de investigação e julgamento. A polícia apreendeu imensos objetos no local, tipo camisolas, sapatos, imensos preservativos, comprimidos que era para tratar doenças tipo Parkinson, a monorreia, infertilidade feminina, coisas assim. Os cartões, receitas médicas do hospital, os cartões do utente das associações. A autópsia confirmou então lesões na cabeça, pescoço, membros inferiores e superiores, laringe e traqueia, abdômen, intestinos e rins, múltiplas equimoses, infiltrações hemorrágicas, escoriações e infiltrações sanguíneas. Agora as penas. As penas. O Vítor era o mais velho do grupo, era o único com 16 anos. O processo já foi mesmo para crime, para outro departamento, porque ele já era mais velho. Ele foi condenado a 8 meses de prisão efetiva pela prática de crime de omissão de auxílio, ou seja, recusou-se a ajudar. Porque toda a gente assegurou que o Vítor não agrediu a Gisberta. O Vítor era aquele que gritava lá atrás: tirem-lhe as calças que eu quero ver. Então levou 8 meses de prisão. Os outros 13 foram acusados de serem coautores de um crime de homicídio qualificado, em forma tentada. Como a autópsia apurou que o afogamento é que foi a causa de morte e não as agressões, 11 destes 14 lixos foram só acusados de omissão de auxílio. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Portanto, àqueles 11 foi decretado o internamento em centro educativo entre 11 a 13 meses e aos 2 restantes foi imputada a medida tutelar de acompanhamento educativo por 12 meses. Entre julho e setembro de 2007 estão todos livres. Sei que estas merdas ainda estão aí. Não são muito mais velhas que nós. Já. Depois é assim, não vou estar a amassar-vos aqui com isto, mas os pais a falar dos filhos: não, porque é um menino muito afável. Sim. Ele tem algumas falhas na personalidade, mas sempre teve bom comportamento. É muito bom menino. Ele só estava curioso. O caralho que os foda a Claro, todos. se está curioso, Agora, vai à internet que já havia e vê os genitais Exatamente. de uma pessoa transexual. Não vai bater a uma pessoa, por amor de Deus. Exatamente. Guarda a curiosidade no Agora- cu, na puta que o pariu, pá. Foda-se. Devia de lhe fazer metade daquilo que ele fez à Gisberta. Finalmente, e apenas em 2024, em homenagem à Gisberta, deram o seu nome a uma rua do Porto. Portanto, aquela rua chama-se Rua Gisberta
Silvio Júnior. Merecido. Salvo, não é Silvio, é Salvo. Desculpa. Merecido. Muito merecido. Muita pena que ela não tenha... Ela merecia muito mais. Sim. Ela era tão bonita. Vocês vão ver as imagens no Instagram. Ela era tão bonita. Ai meu Deus, eu chorei tanto a escrever. Eu não chorei mais agora porque eu larguei tudo enquanto eu estava a escrever isto. As lágrimas corriam-me cara abaixo. Ela foi apontada, tipo, o legado dela é ser um símbolo de discriminação múltipla. Fogo, custou. Ainda estava difícil. Portanto, mulher trans, imigrante brasileira, trabalhadora sexual, pessoa em situação de sem-abrigo, pessoa que vivia com SIDA. Então ela foi adotada por todas as associações LGBTQ mesmo como um exemplo. Exato. Do que é o preconceito. E é muito triste ver que isto aconteceu não há muito tempo e que continua a acontecer. 20 anos depois nós continuamos a ouvir estas merdas de histórias, estas porcarias. Sim. Em vez de andarmos para a frente, andamos para trás ainda por cima. Nós estamos a andar completamente para trás e é tão assustador. Eu já disse isto várias vezes, mas eu vou continuar a dizer, porque se fosse só eu, se existisse só eu, estás a ver, eu estava-me a cagar. Eu estava nas manifestações todas, eu estava ali a apanhar com as katanas dos bofes, eu estava-me a cagar. Mas eu tenho uma filha. Yeah. E a única coisa que eu penso é que merda do mundo é que estão a deixar para a minha filha. É tão assustador. Se um dia a minha filha se virar para mim e disser: mãe, eu sou trans, eu sou um homem. Tipo, o meu maior medo vai ser como é que as pessoas a vão tratar. Claro, é que é vai isso. Vai ser o meu único medo. Eu não vou ter medo de mais nada. É que é isso. Tu podes estar super bem com tudo, mas é que já não tens que pensar na tua casa. Tens que pensar o que acontece fora de casa. Essa que é a porcaria. Essa. Por causa que os outros não controlam os filhos assustador. deles, os filhos dos demais sofrem. Mas é que é isso mesmo. Isto é tão assustador. Isto é horrível. É muito triste isto. Juro. É muito triste isto. É mesmo. Olhem, amores, desculpem lá a coisa deprimente hoje, mas tinha que ser, eu tinha que falar sobre isto. Isto epá, dói, custa ouvir, acho que escolheste... mas é necessário. É necessário e acho que necessário. escolheste o mês perfeito para trazer a história dela, sem dúvida. Ou seja, muito, muito bem Também pensado, acho que sim. muito apropriado, sem dúvida nenhuma. Também acho que sim. Espero que tenham gostado. A mim doeu-me. Este doeu-me muito. Claro, eu vou-te ser honesto, eu Doeu-me conhecia... mesmo muito. Conhecia pelo nome, não é, da Gisberta e sabia Exato. que a tinham violentado e que ela morreu, mas não sabia toda a história, nem tão pouco mais ou menos quem era ela, nem A nada. coisa é essa. Eu não tinha noção destes pormenores todos. Exato. Da maneira específica que ela tinha ficado ali aqueles dias todos. Não tinha noção que tinha sido uma coisa assim tão... Isto... Olha, não sei. Não sei, malta. Sei que acabamos o episódio de hoje assim... Espera, não. Para não acabar o episódio de hoje assim... Yeah. Podemos... Será que a gente pode fofocar a merda que anda a acontecer com a Joana Marques e o... É verdade! Ai, por amor de Deus! Por amor de Deus! Por favor! Aqueles anjos viraram da asa branca para a asa negra, não entendi Mas o que é que está a eu acho passar. tão estúpido que é tipo, tu estás a lutar contra alguém que gozou contigo e o que tu estás a conseguir é que toda a internet goze contigo ainda mais. É que... Eu já vi tanto mesmo. Eu agora só penso assim, estes gajos agora vão ficar ricos que eles vão andar aí a processar toda a gente e mais alguma por milhões. Opa, por amor de Deus. Opa, e é que pensa numa coisa. Ela chegou a fazer episódio extremamente desagradável. Eu acho que não. Eu acho que ela simplesmente compartilhou o vídeo, uma coisa assim, não sei. Não me lembro. Mas dá igual, é tipo, não queres que te julguem? Não sejas cantor, não sejas figura pública. Não vais cantar o hino. Com uau, tipo, Sabes o que é um caralho de um hino. Não tem uau. Era Fergie. Tu já viste aquela atuação da Fergie a cantar o hino nacional dos States? What the fuck? Yeah. Pois foi por aí. Tal e qual. Vamos dar as mãos, vamos rezar. Ó fofos, rezem, mas é para ter juízo Claro, nessa na cabeça, por amor cabeça. de Deus. Ai, que o meu marido não dorme. Ai, que eu tive que deixar crescer a barba porque tinha acne. Ai, Um olha, rapaz houve que eu nunca vi sem barba na minha vida.
Bom, sim, quando eles começaram ele não, Não, tinha não. barba. Mas eu nunca ouvi sem Pronto, barba. tinha aqui 12 anos, o cara. Yeah, eu nunca ouvi sem barba. Ele deixou crescer a barba porque tinha... Opa, vai dar uma volta. Não, então, ele teve que ir fazer um triatlo. Ele foi triatlo, obrigado. claro. As vozes na cabeça dele obrigaram-no a ir fazer um triatlo porque o moço estava desajeitado. Adoro que, Oh, fofo. que a mulher e o filho rezavam porque estavam a gozar com ele no show. Opa. Olha, a mim comigo também gozaram muito na escola e eu não ia rezar para casa. Mandava-os a todos para o caralho. Já, opa. Claro, Estava porque, eu. Catarina, gozarem contigo na escola, de caminho da escola à casa e em todo o lado, ao pé do shopping, isso não é nada. Isso não é nada. E é um homem de 40 anos que gozem com ele. Opá, vamos. Eu vi uma tão engraçada, Pedro. Sabes a revista NIT? Aham. NIT? Eles publicaram uma a dizer: encontramos o melhor creme de acne. Até funciona para o Sérgio Rosado. Exato. Ai não, eu adorei, porque eu estive a ler aquilo, como é que foi o primeiro dia de julgamento, né, o segundo, e ele dizer, não sei, era qualquer coisa do género, se a mim não me faz graça não é bom humor. Então é tipo, critério, porque tu não gostas, não é bom humor, não sei. Estou calma, olha, cada vez que eu ouvir uma piada que eu não gosto, vou andar a processar. Claro, obviamente. Vou andar a... Opá, por amor de Deus. Ai, vamos ter noção, amores. Olha. A sério. É assim, não é que eu alguma vez tenha sido fã, né? Tipo, pá, era miúdo, ouvia com as Claro, primas obviamente. aqui e ali e tal, né? É pá, mas desceram na minha consideração, que não interessa para nada, mas desceram na consideração de uma maneira. Mas é que eu entendo uma coisa. E eles estão a fazer disto tão pior do que podia ser. Claro. Porque se eles tivessem estado calados, não tinham sofrido não tinham sofrido as depressões, Claro. os triatlos e as acnes que sofreram. Ou então podiam ser espertos. Porque ninguém deu conta daquela Claro. merda até eles irem fazer o coisa. Claro, podiam ser espertos e dizer, olha, aquilo, o som técnico estava horroroso, foi super mal, a gente não tem nada a ver com isso, olha, já passou, já foi. Tranquilo, caso fechado. Não, vão ainda arranjar aqui merdas e pretextos e não sei o quê. Opa, por amor... E o que eu acho mais engraçado é que, tipo, ok, se tu és um puto de 20 anos, que ainda andas a comer terra, é que ainda comes terra com 20 anos, né? Tu... Entendo que te ofendas bué por tudo e queiras ir começar a Terceira Guerra Mundial por causa de alguma coisa. Um homem de 40 anos. 2 homens de 40 anos. Não há um que diga, olha lá, tu estás parvo a fazer isso. Não há um que diga, olha lá. Não, olha eles lá. juntaram-se os dois e vou dizer, bora, mano. Yeah. Bora, puto. Bora, meu puto. É pá, ridículo. Tu achas normal? Pá? Ridículo, aquilo é ridículo. Olha, pronto, queria comentar aqui, queria rir aqui um bocadinho, porque achei... Tenho que ir procurar esse creme para o acne. Eu acho que ver esses se dois funciona. o que lhes falta é orgasmos. Pá, sejam felizes. Deixem as pessoas em paz, meu. Caralho. Amargados amargados. Nossa Senhora. Amargadas, bichas amargadas. Sim, completamente. amargadas totalmente. Ai, por amor de Deus. Ai, meu Deus. É que também vou dizer Bem, uma olha, coisa. Tu tens alguma Espera, coisa? se não tivessem gozado com aquele vídeo, onde é que estavam os anjos agora mesmo? Porque eu não os vi em lado nenhum. Já está. Faz puta Ou ideia. seja, até ajudou, tá? Pronto. Não faz mal nenhum. Faço Eu nem também ideia. digo isto por uma coisa. A gente aqui goza com muita coisa. A gente aqui ri-se bué, ok? E se tu não achas piada, estás no teu direito. Mas não quer dizer que seja mau humor. Simplesmente quer dizer que tu não gostaste. Mas não, tem, Não mas é já do tá, teu humor. Claro. Não é do teu Mas já está. gosto. E pronto. Vamos, eu espero que nunca nos processe ninguém. Mas se quiserem processar, eu acho que até me vou rir. Eu acho que até me vou rir. Vou dizer, pá, por amor de Deus. Por amor de Cala-te Deus. lá que ainda veio o Sérgio, mete-nos um processo em cima. Olha Quem? que aí. O Sérgio Quem é o Sérgio? é uma anja. Ah! Uma das manas! Ai, por amor de Deus. A sério, não puedo. Ou então ainda veio uma Andreia um dia destes também. Ai, pronto. Um André Ventura, um Claro. cara de sapo. Ainda veio uma Andreia também um dia destes. Oh. Ah pá. Anyway. Pronto. Como a Catarina acabou, eu quero não só pedir como exigir os follows. Quero 5 estrelas no Spotify. Quero follow no Instagram. Quero que comprem entradas para a Nitra em Lisboa. Em outubro, ok? Aqui em baixo o link, já sabem. Se não está no Linktree, no Yes. Instagram, blá 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 blá. E nada, agradecer-vos
por vocês estarem aí uma semana a mais, porque quando a gente lança um episódio vocês vão a correr, que a gente vê, tipo, assim os números a subir, tipo, BUM! Ainda nem acabou o dia. Vocês são os amores. Mesmo a sério, vocês são São os maravilhosos. E nada, já está. A gente pode tentar que para a semana seja mais engraçado. Vou ver se encontrar alguma coisa engraçada para a gente se Vou rir. tentar. Vou tentar. Hoje foi pesado. Mas pronto, é assim, tendo em conta que somos um podcast criminal, às vezes. Claro, de vez em quando também toca, obviamente. Tem que haver. Claro. Tem que haver assim uma coisa mais pronto. Para a semana melhora, por isso, malta. Besitos. Besito, bye. gente guapa.